Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje aqui comigo o vereador Ciderlane Mendonça, do Patriota, ele que foi agraciado este ano com o troféu Destaque Nacional concedido pela União dos Vereadores do Brasil. O prêmio foi entregue a 20 melhores projetos apresentados pelos vereadores de todo o país. E ele também participou na 16ª Marcha dos Vereadores, realizada anualmente em Brasília. É a primeira vez que um vereador de Alagoas recebe um prêmio, uma menção honrosa como essa. Bem, eu agradeço antecipadamente sua presença aqui, vereador, e, conforme eu falei, o que credenciou o senhor a ganhar essa premiação? Foi um projeto, um projeto denominado Comunidade Participativa. O que é, na essência, esse projeto? E obrigada mais uma vez. Obrigado também, Gorete. Fico feliz em poder falar desse prêmio que nós conquistamos. É a primeira vez que um vereador de Alagoas consegue esse prêmio. E esse Comunidade Participativa, na verdade, nós pegamos assistentes sociais, espalhamos pela região do Benedito Bentes, como todos sabem, eu venho daquela região, e procuramos detectar em cada comunidade as deficiências, as necessidades, o que cada um gostaria que acontecesse na sua região. E aí, diante desse estudo, nós começamos a implantar projetos e ainda estamos implantando. Para você ter ideia, nós temos uma escolinha de futebol com 250 garotos. Nessa região, verificou a necessidade. Na região da Guaxuma, que é no Benedito Bentes 2, verificamos que existia um grande índice de mulheres agredidas por maridos, de mulheres sem assistência. Então, abrimos naquela comunidade a Casa da Mulher, o projeto Amigo da Mulher. E lá nós temos ultrassonografia gestacional, pélvica, endovaginal, psicólogo, nutricionista, nós temos também... Equipe multidisciplinar para ginecologista, fazer esse atendimento. Exato. E nós damos uma assistência às mulheres nessa região. Já no Carminha, por haver uma grande vulnerabilidade voltada para a questão da segurança, a comunidade que sofre com essa questão, nós estamos agora, através de uma solicitação nossa, conseguimos a revitalização da quadra, que agora vai ser um campo de grama sintética no Carminha. Fora lá, nós temos hiperdia, verificamos que muitas mães na região estão gestantes e não têm um acompanhamento que a unidade de saúde não dá. Então, nós temos o pré-natal, nós temos a ultrassonografia, nós temos a nutricionista. Em cada região dessa, a gente abriu um projeto. Nós temos uma hidroginástica na comunidade, uma academia da melhor idade. Então, cada projeto desse foi aberto nas regiões de acordo com a sua necessidade. E isso com a participação da comunidade. Ou seja, a comunidade detecta o problema, a falta, a ausência da política pública e coloca para o vereador essas reivindicações, e isso faz parte da ação parlamentar, digamos assim. Exato. Na verdade, essa não seria a minha função. A gente tem a função de fiscalizar, de legislar, de acompanhar a gestão do município, mas a gente acaba sendo um pouco de gestor, vendo as deficiências encontradas na gestão e tentando suprir essa ausência com algumas ações. Porque, por exemplo, o vereador não foi eleito para fazer ultrassonografias, para dar atenção básica. Exatamente. E aí a gente termina fazendo isso porque também eu gosto. E segundo, porque a gente vê a real necessidade. Eu moro numa periferia desde os meus 8 anos de idade, tenho 32 anos de bairro e não poderia deixar a minha comunidade desassistida. Então, a ideia nossa é dar assistência ao Benedito Bentes, tentar fazer essa aproximação do político, do vereador, à população. E a gente tem feito isso com grande excelência. Então, esse prêmio veio muito diante dessa ação positiva. E nesse sentido, qual foi o formato que levou essa ação participativa, ao conhecimento da UVB nessa premiação e como foi recebido lá? O seguinte, nós estávamos na marcha em média de 1.900 vereadores de todo o Brasil. Existia uma inscrição, foram 40 inscritos e dos 40, 20 selecionados, cada um em sua categoria.
E aí eu, quando apresentei o projeto, nós apresentamos o projeto diante de tudo, de todo o passo a passo que havia dentro da regra. Formatado em vídeo? Em vídeo, tinha vídeo. Com a participação da comunidade? A participação da comunidade e das ações apresentadas. Nós precisávamos apresentar as ações. Tínhamos as idosas na Academia da Melhor Idade, a criança. Foi feito um vídeo encaminhado, foi apresentado lá na marcha. E aí diante tinha um jurado também de outros estados, e aí, graças a Deus, o nosso projeto foi escolhido. Projetos sociais, não é? Projetos sociais e vamos dizer assim, algo real, aquela coisa que sem ser um projeto escrito no papel, um projeto de lei, que teve vereadores que ganhou pelo projeto de lei, que foi executado no município e que beneficiou a população. Mas a gente cria algo com aproximação maior da população. Ou seja, a essência desse prêmio é fortalecer o trabalho do legislador, do legislativo municipal, não é, junto com a população, não é? Aproximar a população do legislativo municipal. A política está mudando. As pessoas que antes compravam votos, as pessoas que antes chegavam de 4 em 4 anos na porta dos eleitores, tem que mudar. E essa forma diferente de mudar a gente já vem adotando há muito tempo. Eu fui eleito no meu primeiro mandato. Meu primeiro mandato eu fui eleito porque fui candidato pela primeira vez. Para você ter ideia, eu fui o mais votado do Benedito Bentes. Uma disputa direta com o Silvânio, que Deus o tenha, mas que nessa disputa direta ele já era vereador, eu não, apenas um líder comunitário, um ex-professor, cabo da Polícia Militar. Nós conseguimos ser o mais votado do Benedito Bentes. Isso com essa política de aproximação, de contato direto com as pessoas. Hoje, na minha manhã, eu estava atendendo a população. Atendi em média 30 pessoas no meu gabinete. Então a população gosta de ser abraçada, gosta de ter a atenção do vereador, do político, na verdade. Então, o ano inteiro, né? O ano inteiro, não aquela coisa de 4 em 4 anos. Então, hoje nós entendemos que essa forma diferente de fazer política, através das redes sociais, através do contato, através desse link que você tem que ter de contato direto com o eleitor, ela é muito importante. Mas o ideal mesmo seria que o vereador, o deputado, seja ele estadual, federal, o senador, né, concentrassem as suas ações legislativas, parlamentares, naquilo que é a função do legislativo, não é? Hoje, o parlamentar muitas vezes se vê na condição de fazer alguma coisa que é pertinente ao executivo. Exato. Eu acho que a população, eu que venho de base, sou de uma família humilde, venho de base de liderança, estou aprendendo ainda a ser vereador. Vejo que existem algumas demandas que a população te cobra que não é tua obrigação. No Benedito mesmo, as pessoas me cobram a minha rua, quando é que vai ser calçada? A lâmpada aqui apagou. A gente tem esse elo com o gestor, com os secretários. E muitas das vezes a gente até se irrita com o secretário quando a gente vai pedir algo e, na verdade, ele acha que o algo que nós estamos pedindo é para mim. Na verdade, não é. Eu não faço pedidos pessoais, eu faço pedido que são solicitados pela população. Porque a depender da correlação de forças e da condição política de estar no mesmo grupo ou não, a concessão vai ser interpretada como um capital para o político e não para a comunidade, não é? Verdade. Por exemplo, quando você pede a pavimentação de um conjunto, como a gente tem, eu fiz 2 relatórios, um com relatórios de várias ruas do Benedito Bentes que faltam ser pavimentadas. Que constam como pavimentadas já na prefeitura? Não Ainda consta. Não. Mas aí... Porque isso é comum também ocorrer, não é? E eu conheço todas as ruas, Rua Manaus, Rua São Cristóvão, Belo Horizonte, se eu for dizer, são várias. E os conjuntos que faltam também essa pavimentação e drenagem. Só que o que é que acontece? Se for analisado, a gente passa para a gestão, passa para o secretário analisa e está nem aí. E muitas das vezes a gente fica para a população como se a gente não fez nada, como fosse obrigação nossa, e que na verdade não é. Bem, diante dessa premiação, o que pode estimular ao vereador às próximas premiações? Eu já estou querendo que chegue logo em abril, que é a próxima marcha, para que a gente possa participar novamente. Quando a gente ganha um prêmio, a gente parece que fica
buscando ganhar novamente, não é? A gente fica tentando chegar ao topo e eu acho que ganhamos esse prêmio como vereador, a gente ainda almeja muita coisa e o que mais me dá ânimo de trabalhar é saber que tem muita gente que precisa de mim. Bem, na ação de vereador, o senhor é um dos que realizam também audiências públicas. Essa experiência da audiência pública, como o senhor avalia no mandato? Eu vejo da seguinte forma, eu acho que as audiências públicas poderiam serem melhores aproveitadas. Mais propositivas? Mais propositivas, o engajamento maior das secretarias. Quando você convoca um secretário ou até mesmo convida uma diretoria técnica de algum dos órgãos, o próprio Ministério Público mal aparecem. A sociedade ela vai para a audiência pública acreditando que o problema será resolvido. Como agora nós vamos ter agora em dezembro uma audiência pública para falar sobre o transporte escolar na cidade de Maceió. Existe, por que vamos fazer? Porque existe uma deficiência do transporte, existe um transporte clandestino, as escolas estão crescendo, o número de transportes escolares não é suficiente para tentar atender a demanda das escolas. Isso abre espaço para o transporte clandestino também. E aí nós vamos fazer uma audiência pública. Aí nós vamos acionar a SMTT, nós vamos acionar a Secretaria Municipal e Estadual de Educação, acionar o Sindicato dos Transportes Escolares, Conselho Tutelar, vamos acionar o Ministério Público, vamos acionar os irregulares também. Até porque muitos desses irregulares, eles não têm nem as condições mínimas de segurança para rodar na cidade. Às vezes sim, mas não se abre a licitação. E o que nós vamos propor nessa audiência é que seja aberta uma nova licitação para que a demanda que há seja atualizada e as escolas e os pais fiquem mais seguros. Porque, querendo ou não, esse transporte carregam crianças. E essas crianças precisam ser bem assistidas e estar com um transporte regular, algo legalizado, diferente do que acontece hoje. Bem, o senhor falou da questão de as audiências terem uma participação mais efetiva das instituições que compõem a solução do problema. E aí eu pergunto, muitas vezes as representações chegam, mas elas não ficam até o final, que é quando vai reunir toda a discussão para propor saídas para a situação, não é? Na verdade, é debatido o assunto e, posteriormente, a gente acredita que vai ser resolvido e não é resolvido. Fica se empurrando. Como agir diante de uma situação retórica como essa? Eu acho que o mais sensato seria, diante do que fosse se debatendo nessas audiências públicas, que a gestão, o secretário que está à frente da pasta, ele assumisse a responsabilidade de executar o que foi discutido. Porque nada do que é tratado em uma audiência pública é tratado apenas de forma, vamos dizer assim, aleatória. A gente precisa, se está ali para ser discutido, é porque existe um problema. Se existe um problema, se não vai ser executado em sua totalidade, que seja executado de alguma forma, mas que atenda à necessidade da população. Bem, o senhor realizou também uma audiência pública para debater a situação do trabalho infantil aqui na capital. Qual foi a repercussão que teve junto às instituições envolvidas na solução desse problema? Na verdade, nós cobramos do Ministério do Trabalho que fosse tomada providência em relação à fiscalização das empresas, do que se trata a questão do primeiro emprego das crianças, que nós estamos aí, não é dado a oportunidade. E muitos adolescentes buscam essa oportunidade e não têm. E as portas estão fechadas. E aí também tem aquela questão do trabalho infantil, que você vê muitas das vezes os pais deixando os filhos no semáforo, fora da sala de aula, a não fiscalização por parte do Conselho Tutelar, que, querendo ou não, o Conselho Tutelar tem uma grande responsabilidade nisso. Nós estamos agora numa discussão muito grande referente ao Conselho sobre a questão da escolaridade na próxima eleição, que é em 2019. A escolaridade do conselheiro, a qualificação que ele... Se permanece do ensino médio ou se vai para o ensino superior, a gente está nessa discussão. Então, essa discussão foi provocada por qual segmento? Pelos próprios conselheiros. Que sentem a necessidade de uma qualificação? Já é a nível superior.
E agora eles estão pedindo que continue como o CONANDA pede, que seja nível médio. E aí a gente está tentando debater qual é o melhor caminho. Se todo o Brasil é nível médio, porque o conselheiro em Maceió tem que ser nível superior. E aí a gente está nessa discussão, vendo se a real necessidade... Qual é a argumentação procedente ou não para essa exigência de ser nível superior ou nível médio, a condição de participar do conselho? Na época eu não era vereador, foi um projeto aprovado pelo Executivo, foi levado à Câmara, foi aprovado na época, que foi um mandato de 4 anos, o conselheiro tutelar passou a ter um mandato de 4 anos, que naquele primeiro momento, que foi há 4 anos atrás, foi colocado como ensino médio. Mas agora diz que nessa próxima será nível superior, e aí eles não concordam e pedem para que seja nível médio. Então está essa discussão na Câmara, a gente está levantando esse assunto também. Vereador Ciderlan Mendonça, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta já já. É 1 minuto. A ditadura foi uma época de violação de direitos. E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos. Hoje, muitos deles estão disponíveis no site pnmdigital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer, muito menos se repetir. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o vereador, Ciderlan Mendonça. Ele que está nos falando inicialmente sobre uma premiação que recebeu da UVB, da União dos Vereadores do Brasil, contemplando o vereador com um prêmio e pelo projeto Comunidade Participativa. Vereador, agora no segundo bloco gostaria de falar sobre um episódio, não é, que aconteceu na Câmara de Vereadores de Maceió pela primeira vez. Não é, nós que assistíamos à sessão nos surpreendemos, não é, com a discussão entre o senhor e o vereador à época, não é, Silvânio Barbosa, em memória, infelizmente, né, com essa morte trágica que ele teve, mas a questão é que o senhor e ele dividiam as mesmas bases eleitorais, né? O Benedito Bentes. E isso havia na Câmara sempre discussões acaloradas sobre a ação de cada um dos vereadores. Eu pergunto, como o senhor conheceu o Silvânio Barbosa e o que levou àquela discussão e como o senhor vê também a forma como tiraram a vida do vereador? Na verdade, eu conheci o Silvânio, eu era professor de matemática, iniciei a minha vida como professor aos 19 anos. O Silvânio era professor de história. Logo em seguida, eu me tornei coordenador da escola. O Silvânio se tornou candidato pela primeira vez em 2004. E eu, como coordenador, o Silvânio me convidou para fazer parte da equipe dele. Eu disse, vamos. Fizemos uma composição naquele momento. Ajudei ele em 2004. Ele, com o compromisso de 2005, me ajudar a ser candidato ao Conselho Tutelar, que logo em seguida ele não honrou esse compromisso, em 2005. E mesmo assim permanecemos. Trabalhamos alguns anos juntos e depois, em 2006, 2007, houve um afastamento. Ele seguiu para um lado e eu segui para o outro. Em 2011, mais ou menos, após uma votação expressiva dele como candidato a deputado, que ele foi candidato a deputado em 2010, quando foi em 2011, ele me chamou novamente, vamos ajudar. Você já percebeu que, enquanto estávamos em lados opostos, não ganhamos nada. E aí veio a ideia dessa nova junção. E em 2012,
coordenei a campanha dele a vereador de Maceió, que ele foi o segundo mais votado, tendo 10.321 votos. Silvânio ganha a eleição, todos nós muito felizes, e aí a gente começa esse trabalho na comunidade do Benedito Bentes, um reduto que estávamos juntos trabalhando para que isso acontecesse. Só que, infelizmente, por fofocas, algumas coisas de grupo mesmo, em agosto de 2013, dia 27, lembro como eu, Silvânio me dispensa. Eu fiquei um pouco chateado naquele momento, queria aquele rancor de quem foi dispensado. Me afastei e disse, vou focar no meu trabalho. Continuei trabalhando, já tinha algumas ações desenvolvidas no bairro. E foi quando, em 2016, eu resolvi sair candidato a vereador. Ele também, na sua reeleição. E aí eu fui mais votado do bairro. E ele, que teve 10 mil, passou a ter 7. E muita gente ainda relacionou a perda dos votos dele relacionada a mim. Que, na verdade, eu não tirei nada dele. Na verdade, eu peguei o que era meu. E aí eu fui o mais votado do Benedito Bentes e chegamos à Câmara. Aquele episódio muito triste, tá? Silvânio tinha ao lado dele, a sexualidade dele eu respeito. Sempre respeitei, eu tenho amigos que têm opções diferentes da minha. Eu sempre fui um cara religioso, casado, professor. Nunca precisei me submeter a nenhum tipo de relação homoafetiva e o Silvânio, uma forma de não ter como debater comigo, porque nós estávamos discutindo a questão da pavimentação do Moacir Andrade, que tinha sido uma conquista minha através de uma solicitação ao prefeito de Maceió, e eu estava questionando porque ele estava dizendo na comunidade que ele era quem estava fazendo e que ele que tinha encaminhado o ofício, que na verdade não era. Eu tinha um vídeo gravado pelo prefeito dizendo isso. Então o debate na Câmara, naquele momento, iniciou diante desse fato. E aí ele não tendo argumentações, porque o Silvânio em algum momento ele sumiu do Benedito Bentes, depois voltou, ele não tendo essa argumentação, ele entrou num assunto muito, vamos dizer assim, desnecessário para a Câmara, uma casa que merece melhores discussões. E aí... Pois é, e naquele momento, quando o senhor ganhou a eleição, né, para vereador, o que se estabeleceu, na verdade, no plenário, nas ações, é que o senhor estava ligado à base do prefeito e o Silvânio à base do governo do Estado. Exato. E isso era o condutor das discussões, normalmente? Sempre, né? Na verdade, assim, eu quando Silvânio chegou a acontecer essa fatalidade, eu fui para o enterro. Você foi uma das pessoas que esteve lá inicialmente? Estive no enterro, dei assistência do início ao fim. Fui para a casa dele no fato ocorrido. No dia do velório, quando o corpo chegou, eu estive presente para receber o corpo. Sentei com o irmão, com o Célio, para a gente discutir como é que seria. Ele faria a mesma coisa por mim. Nós tínhamos um lado divergente. Ele pensava de uma forma ou de outra, mas nós nos respeitávamos em alguns momentos e não tolerávamos que alguém fizesse algo de mal um ao outro. Isso aí é indiscutível. Então, naquele fato ocorrido, eu dei assistência completa à família do O senhor chegou a gravar um vídeo para o YouTube, não é? Lamentando aquelas discussões? Na verdade, não foi gravado. Eu peguei uma parte que uma das TVs gravou no momento e eu peguei nas redes sociais e só fiz repostar. Que eu achei que interessante, que as pessoas não entendem que o político tem o lado humano. E eu ainda coloquei na minha postagem que existe o lado humano que às vezes é diferente do ser político. O ser político é diferente do ser humano. E aquele momento quem estava ali não era o ser político, era o ser humano, era o Ciderlane, o cara que conviveu com o Silvânio durante muito tempo, que contribuiu com o desenvolvimento das ações dele e que ele também me ajudou no desenvolvimento das minhas ações políticas. Eu aprendi muito. Os senhores tinham políticas parecidas, mas também a forma diferente de fazer. Exato. Tinha políticas que o Silvânio faz que eu não adotaria nunca. Mas tem coisa que ele fazia que eram ações excepcionais. E eu adoto algumas delas. Por quê? Porque eu entendo que algumas coisas a gente tem que tirar, extrair o que não presta e pegar o que presta e a gente reutilizar, tentar
copiar. Se não fosse essa tragédia que aconteceu com o saudoso Silvânio Barbosa, o senhor acredita que haveria espaço no Benedito Bentes para duas lideranças políticas que têm praticamente a mesma base eleitoral? Nós temos no Benedito Bentes 220 mil habitantes, 65 mil eleitores. O Benedito Bentes não dá apenas para eleger 2 vereadores, mas nós poderemos ter ali 3, 4, 5 vereadores, assim a população deseja. Nós podemos sair dali com um deputado estadual eleito só de dentro do bairro. Até porque o bairro já ensaiou uma autonomia de se transformar em município. Não é? Como anda esse sentimento lá no Benedito Bentes? Na verdade, a tramitação é aqui nesta casa, pois né? Mas foi um projeto do Dudu Holanda na época. Assim, as pessoas não entendem ainda como essa questão da municipalização do Benedito Bentes. Acreditam que vai trazer prejuízos, acreditam que o Benedito Bentes passaria a ser interior. Você mora no interior do Benedito Bentes. Há esse conceito também. Né? Então há esse pensamento. Não imagina que os recursos gerados dentro do próprio bairro ficariam para o próprio bairro. Nós teríamos uma gestão mais efetiva dentro do município do Benedito Bentes, se assim se tornasse. Bem, entre as demandas que surgem, né, e das que já surgiram de problemas lá no Benedito Bentes, o que o senhor classificaria como o mais emergencial? Nós temos, eu acredito, 2 demandas principais. A questão do transporte público na região. Ainda. Nós somos o único bairro de Maceió, agora foi implementado no Colina, aquela região clima bom ali, mas nós somos o bairro que mais sofre com a questão do sistema de integração. Desmembrar esse sistema do Benedito Bentes 1 e 2 seria a saída? Eu acho que eu já fiz essa solicitação. Eu acho que seria a maior saída. Criar o polo de transporte do Benedito Bentes 1, que seria no terminal do Mucambo. O terminal central hoje se tornar o polo central. Criarmos um novo polo no Benedito Bentes 2, fazendo pela Ecovia Norte após a pavimentação, uma via de escoamento. Até Guaxuma? Exatamente, ali Guaxuma, uma via de escoamento para desafogar um pouco a Avenida Cachoeira do Mirim, a própria Via Expressa, que seria, os ônibus não iriam mais pela Avenida Cachoeira do Mirim, elas passariam a ter acesso pela Ecovia Norte. Então, eu já sugeri isso. Parece que a integração existente, há muitas discordâncias, né, da própria população em relação... Com a saída da Piedade, a entrada da Real Alagoas, e que antes nós tínhamos os alimentadores partindo direto para os destinos, agora não. Agora os alimentadores, eles pegam as pessoas nos pontos de ônibus e levam para o Terminal Central. O Terminal Central já não comporta a população crescente. A cada dia o Benedito Bentes cresce. Então tem que reestruturar. Para você ter ideia, agora vem o Vale Bentes 1, que é um novo conjunto habitacional, e o que mais eu fico indignado é que vem as habitações, mas os equipamentos públicos, escola, creches... Continua sendo assim? As mesmas, escolas, creches, postos de saúde. Não possuem. Não existe. O Aprígio Vilela está lá, foi entregue pelo governo do estado, que foi o governador Theo Vilela. Não tem unidade de saúde, não tem creche, não tem escola, não tem assistência nenhuma. O acesso ao Aprígio é no barro ainda. Aí entregou o Caetés também sem os equipamentos, entregou o Planalto sem a via de acesso e sem também alguns dos seus equipamentos. Entregou o Jorge Quintela e não tem equipamentos. A prefeitura não poderia, digamos assim, condicionar a construção desses conjuntos aos equipamentos para dar o alvará de construção? Muitas das vezes existe o equipamento, tipo no Caetés, existe o CRAS, mas não existe funcionário para o CRAS. Está lá parado. Então, a estrutura física existe, mas não há pessoal. Não há pessoal. E aí o que acontece? A população começa a ocupar. Aí cria grupos de capoeira, jiu-jitsu, no próprio CRAS está lá, eu fui visitar. O mercado foi feita a licitação recentemente, mas os 2 polos de comércio, que é esse mercado no Caetés, encontra-se ainda fechado. Encontra-se fechado. Então, como está fechado, a população, o que é que tem que fazer? Tem que sair de lá do Caetés para ir para outro local, porque onde deveria comprar o alimento está fechado. Bem,
A população do Benedito Bentes, o conjunto foi construído há mais de... Foi, na verdade, em março, 27 de março de 1986. 86. Nós vamos completar 33 anos de Benedito Bentes. Pois é, e há muita dívida antiga de moradores, né, do conjunto com a antiga Coab, né? Que foi todo esse arcabouço aí de problemas foi desviado para a Carp, não é isso? Exatamente. Como tem sido a solução desses problemas de pagamento das unidades? Você tocou num assunto que eu tenho conhecimento sobre ele. Eu ganhei eleição muito com os mutuários da Carp. A Carp cobrava de forma abusiva juros. Nós fizemos várias reuniões, foram 2 anos de lutas. Fizemos várias reuniões, fizemos protestos na frente da Carp, reunião com o presidente da Carp, na época era o Elcio, agora é o Fernando Holanda, e só resolveu após a gestão de Fernando, que nós conseguimos um desconto de 90% de desconto. Parcelamento também? Com o parcelamento, com a parcela mínima de R$ 150 e podendo parcelar até em 140 meses. E aí agora abriu essa... Havia inadimplência? Existia. Na verdade, criou, desde a época do governo Ronaldo Lessa, criou aquela coisa de que não existe mais dívida, o governo vai abonar a dívida, já prescreveu. E ficava aquele disse-me-disse. As pessoas acreditavam, não pagavam. Na dificuldade não pagavam. Não pagavam. E aí com o fim do contrato, que eram de 30 anos, em 2016... Por resíduos. Eles começaram a entrar e judicializar os mutuários. Por quê? Porque eles tinham prazo até 2016, que completaria 30 anos, que completou 30 anos em 2016. Então, a Carp começou a judicializar os mutuários para que eles comparecessem e aí recebiam carta de intimação da justiça. Muitos são idosos. Cerca de quantos mutuários foram beneficiados com essa nova regra e 4 mil mutuários. Só da região do Benedito Bentes. E aí até hoje nós ainda vamos à Carp. Hoje mesmo pela manhã, uma das pessoas que eu atendi, eu peguei, Maria José Félix, eu peguei o nome dela e vou na Carp procurar saber o relatório de débito para depois ligar para ela, sentar com ela, ver de que forma pode ser feito e dar essa assistência às famílias e aos mutuários do Benedito Bentes. Vereador Ciderlane, chamamos agora o nosso segundo e último intervalo. E o Frente a Frente volta já, 1 minuto. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o vereador Ciderlane Mendonça, ele que é do Patriota, e está aqui para falar sobre sua ação na Câmara Municipal de Maceió. Bem, vereador, a revitalização do canteiro do Benedito Bentes 1 e 2 tem sido uma constante no ponto de vista da reclamação dos moradores daquele complexo habitacional. Qual é a perspectiva que se tem para revitalizar aquela área? Na verdade, Gorete, teve um problemazinho, um impasse. O Coronel Ivon, que é secretário da Sensques,
saiu prometendo a todos os feirantes antes da retirada de que daria barracas padronizadas, que daria para eles um local adequado, e nada disso aconteceu. Em algum momento eu me opus à retirada dos feirantes, mas aí, como houve a concordância dos feirantes em sair, eles saíram, foi para o mercado do Benedito Bentes I, e hoje estão lá jogados, havendo a necessidade de até retornar, como está sendo feito, aos sábados e domingos, ao canteiro central do Benedito Bentes II, que ainda falta muita coisa. Iniciou uma revitalização que tem demorado bastante, mas apenas não podemos trabalhar a revitalização. Essa semana retrasada, eu cobrei do coronel providências, que as promessas realizadas por ele que sejam executadas. E fui a Brasília, também conversei com o deputado Max Beltrão, para que ele encaminhasse uma emenda no valor de R$500 mil para a Centabes, para que essa emenda beneficiasse aos feirantes e fosse revitalizado o mercado do Benedito Bentes I. E diante de tudo isso, depois dessa revitalização do mercado do Benedito Bentes I, agora nós poderíamos ficar mais tranquilos em referente à revitalização do canteiro central do Benedito Bentes II, que antes era uma favela e que agora está ganhando uma nova vida. Hoje estive reunido com comerciantes da região que reclamam da falta de segurança e que sentem falta da feira. Que por mais que a feira fosse desordenada, que tivesse barracas sem serem padronizadas, mas trazia um grande fluxo de pessoas e os comerciantes locais também ganhavam com isso. Mas a gente precisa avançar. O canteiro central precisava ser devolvido à população, está sendo devolvido, agora ele precisa ter uma vida diferente. Aquele canteiro, as pessoas não jogar lixo no canteiro central, e o coronel Ivon honrar o compromisso feito e padronizar as barracas como ele havia prometido a todos os feirantes. Bem, nessa questão da violência, eu vou para o plano nacional, até porque a violência que acontece nas capitais ou no interior dos estados, isso tem a ver também com as condições do enfrentamento dessa violência, que ela começa na falta das políticas públicas, né? Na falta da educação, na falta da saúde, na falta do social e até de uma política de esportes para a população, para a juventude carente. Eu pergunto, essa ideia do governo eleito, o senhor que é policial, né, por formação policial, cabo, não é? Cabo da Polícia Militar, de resolver os problemas de violência no país com o uso das armas. Armar o cidadão para o enfrentamento da violência. O que o senhor diz dessa proposta? Sou completamente contra. Eu acho que o cidadão brasileiro ele não está preparado para portar uma arma e nem para manter uma posse. Vai ser uma briga de vizinho, que o vizinho vai buscar uma arma, ou o vizinho entra, vai em casa, o outro acredita que ele foi em casa pegar a arma, ele entra primeiro, pega a sua arma e numa discussão termina acontecendo uma fatalidade. O maior índice de criminalidade em Maceió, em Alagoas e no Brasil são com usuários de drogas, pessoas que andam com cometimento de crimes ou fazendo alguma ilicitude. A maioria não são cidadãos de bens que perdem as suas vidas. Existe, acontece, mas hoje o crime voltado para a vida é mais para esse tipo. É o jovem negro envolvido com drogas, envolvido com assaltos, de baixa valor aquisitivo, em locais de grande vulnerabilidade, principalmente da periferia. Então, eu acho que armar o cidadão, a legislação brasileira já permite que o cidadão comum possa se armar. Adquira o porte de arma. Exatamente, ele pode possuir a arma, agora ele precisa, existe uma dificuldade natural, ele precisa passar por um exame, um psicotécnico, ele precisa passar por um treinamento de tiro, ele precisa entregar as certidões negativas, existe uma série de requisitos que ele precisa preencher. Agora, eu acredito que também no governo Bolsonaro, já que está se criando muito essa questão, não vai também fazer com que qualquer pessoa possa possuir. Eu acho que a criminalidade no Brasil ela não vai ser extinta agora e nem tão pouco lá na frente. Mas nós precisamos fazer
como você havia dito, precisamos ter mais escolas de tempo integral, precisamos praças com áreas esportivas, áreas de lazer, precisamos trazer cultura para o nosso povo, tentar fazer com que os polos culturais existentes cheguem às comunidades e a criança e o adolescente que será preparado para o futuro seja preparado de forma diferente de hoje. Pacificando, exatamente, o país, e que dê oportunidades diferentes. Se você analisar, muitas das vezes a pessoa se forma e não tem nenhuma vaga de emprego, tem uma oportunidade de emprego. Isso às vezes revolta, tem pessoas que têm a mente fraca, vai cometer crimes e outras ações. A oferta dessas condições básicas de formação humana, que está na educação, na saúde, no social, isso tem a ver com investimentos. E a gente sabe que o governo federal já está, o presidente eleito já está anunciando, os cortes já existentes serão aprofundados. E o que é que se pode esperar? Já que não haverá transferência de recursos na proporção da necessidade de estados e municípios. A gente, na verdade, o Bolsonaro deu uma declaração voltada mais para os municípios, que tornará o Brasil menos Brasília e mais Brasil. Eu acho que se ele adotar essa... Isso é uma esperança? Eu acredito que sim. Mesmo na contramão do contingenciamento de recursos que já está estabelecido pelo governo Temer? Ele fala muito da redução do quadro de funcionários comissionados, a redução de ministérios. Isso é bom, isso não vai resolver o problema, tá, da economia no Brasil. Essa questão do aumento do judiciário, uma coisa absurda, aumentar de 33 isso é um para efeito 39. Cascata, né? Exatamente, 39 mil. Esse efeito vai prejudicar e muito, justamente no Brasil que está se recuperando de uma crise. Mas eu acho que vai ser bom para os municípios. Ele, com essa política dele de que menos Brasília e mais Brasil, ele vai entregar aos estados e municípios o recurso para que sejam implantados nas regiões as reais necessidades e que sejam empregados de forma correta e sem corrupção. Porque o que dá medo é chegar na mão do gestor municipal ou estadual e haver desvios. E isso termina não chegando em quem deveria chegar, que é a população. E a expectativa para a região Nordeste, que foi uníssona, né, na eleição, de não votar no presidente eleito? Eu acho que ele vai ser muito inteligente. Ele vai tentar conquistar os nordestinos. Ele vai tentar... Eu votei em Bolsonaro, né? Mas existia ainda uma dúvida. Quem votar? Aquele medo de se votar no Bolsonaro. Deixou de ser uma eleição comum para ser uma eleição plebiscitária. Exatamente. Né? Sobre sistemas de governo. Mas também estava com medo, como alguns brasileiros, mesmo votando nele. Mas eu acredito que ele vai conquistar o nordestino, vai conquistar o nosso povo. Bem, nós temos um minuto final da nossa entrevista. Algumas considerações, vereador? Quero agradecer pelo espaço, dizer da minha felicidade de ter ganho o prêmio Destaque Nacional, ter trazido esse prêmio para a cidade de Maceió e dizer que continuaremos trabalhando e fazendo o melhor pela população e pelos mais necessitados. Obrigado, Gorete. E eu agradeço aqui a sua participação e até uma próxima oportunidade, vereador. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente.